Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do Sistema Ideal. Nessa videoaula iremos aprender como utilizar o botão Delivery no Sistema Ideal. Para acessarmos o botão Delivery, nós iremos clicar no menu chamado Vendas e depois no botão chamado Delivery. Então, vamos aprender na prática. Então aqui, pessoal, já com o sistema aberto, nós iremos clicar aqui em Vendas Delivery. Antes de eu começar a explicação, eu vou mostrar para vocês, eu vou dividir em duas partes esse vídeo, tá? Para não ficar muito longo. Primeiramente eu vou fazer uma venda de delivery propriamente dita, tá? De forma rápida e simples, porque aí talvez você aí tenha alguma dúvida simples que já mata, já tira essa dúvida já no primeiro, segundo, terceiro minuto, tá? Aí depois, caso você queira saber das outras funções com mais detalhes, eu vou explicar todas as funções que nós temos aqui neste botão Delivery, ok? Então, logo ao entrar nessa tela de Delivery, nós temos a opção aqui de buscar o cliente pelo telefone ou pelo nome, tá? Nós também temos aqui uma função de identificador de chamada. Aqui está aparecendo um telefonezinho escrito aguardando chamada. Então, para isso, tem que ter um aparelhinho, né? Que é um identificador de chamada de uma marca específica que a gente recomenda. Mas isso eu vou falar mais para frente. Então vamos supor o seguinte: o teu cliente ligou, certo? Esse botão Delivery serve para pizzarias, restaurantes que fazem entrega, certo? Hamburguerias, todo comércio que utiliza a função Delivery pode utilizar essa função, ok? Então vamos supor que o seu cliente ligou e ele ligou para fazer um pedido. Você vai perguntar para ele, qual que é o seu telefone? Aí você vai digitar aqui, né? Muitas vezes você tem ali já no identificador de chamada, vai aparecer no visor o telefone do cliente. Então vamos supor que fosse 9600 0505. Você vai digitar aqui, vai dar um Enter. O sistema vai dizer aqui, olha, telefone não encontrado. Gostaria de cadastrar? Ele já está selecionado na opção Sim. Você dá mais um Enter. E aí ele vai entrar no modo de inclusão do cliente, tá? No cadastro de cliente. Então aqui você vai ter a opção de colocar o sexo do cliente, se é feminino ou masculino. Aqui o tipo de pessoa, se é uma pessoa física ou jurídica, né, para empresas. Situação da inscrição estadual, no caso para pessoas jurídicas, tá? Se é contribuinte, se é isento. Nome ou razão social, né? Nome para pessoa física ou razão social da empresa. Então a gente vai colocar aqui o nome de um cliente, vamos supor que Marcelo Silva, tá? Código de fidelidade, data de nascimento, se você quiser colocar. Depois o sistema ele tem um relatório que você pode buscar. CEP, você vai perguntar o CEP da rua do cliente. Se ele não souber o CEP, você pode escrever aqui o nome da rua, por exemplo, Rua Maringá. Deu um Enter, 220, complemento, por exemplo, Casa 2. Bairro. Tem uma lupinha aqui no bairro, tá? A gente vai clicar e vamos selecionar o bairro. Caso não tenha o bairro cadastrado, vocês fechem aqui, tem um sinalzinho de mais aqui, ó, incluir bairro. Então aqui é bem simples. Eu vou colocar aqui um bairro chamado Zona 7. E aí aqui você vai colocar a taxa de entrega, certo? Por exemplo, R$3. Coloquei o 3 ali, cliquei em salvar. Quando eu fechar aqui no cadastro de bairro, já vai aparecer aqui embaixo, Zona 7. Vamos confirmar, já vai puxar aqui. Então o sistema já puxou aqui o telefone que nós digitamos. Temos aqui a opção de colocar até 5 telefones, certo? CPF do cliente, RG, e-mail do cliente, tá? Ponto de referência aqui em cima, cidade,
tá? Por exemplo, Maringá. Maringá, ok. Aqui, nessa parte conta corrente, seria para aqueles clientes que vocês vendem a prazo, tá? Então, você pode colocar um saldo para ele comprar e depois ele vir pagar no seu estabelecimento. Pouca gente usa, mas alguns clientes podem ser que queiram utilizar. Então, por exemplo, assim, vamos supor que esse cliente pode gastar até R$200. Então, você vai colocar ali R$200. Mas para delivery, essa função é bloqueada, tá? Vocês têm que entrar lá no cadastro de clientes e fazer a inclusão do saldo atual lá. Aqui, continuando com o cadastro, aqui que você bloqueia o cliente, né, consulta o CPF dele, tal, dados adicionais, nome da mãe, do pai, profissão, estado civil, etc. Alguma observação que você queira colocar. E aqui o movimento financeiro, conforme ele for comprando, vai aparecer aqui os históricos de compras dele, tá? Na verdade, para o delivery, o que mais importa é o nome, o endereço com o número certo, tá? O bairro, a taxa, né, de entrega do bairro e o telefone. Feito isso, clicamos aqui em salvar. Quando você sair aqui, ele vai aparecer aqui já no modo de inclusão de produtos, tá? Aqui nessa parte de cima, pessoal, deixa eu selecionar aqui para vocês. Aqui nessa parte de cima vai ficar os dados do cliente, tá? É a data de hoje, o tipo de venda delivery, o nome do cliente, o endereço, aqui o endereço, telefone, aqui também bairro, tá? E a cidade. Já nessa parte aqui de baixo, aqui vai ficar as informações dos produtos, tá? Conforme nós formos incluindo os produtos, vão ficar as informações dos produtos aqui. Aqui vai ser a informação se é a primeira compra do cliente, total de itens que ele está comprando, certo? Aqui tem uma opção, se caso ele se mudou ou caso queira editar o cliente, esse botão aqui, você clicando nele, vai abrir o cadastro de cliente para você editar. Editar o bairro, o telefone, alguma outra opção, tá? Essa função aqui, não cobrar taxa de entrega, retirada no balcão, às vezes acontece do cliente te ligar. Oi, tudo bem? Eu quero uma pizza, por exemplo. Mas eu não quero para entrega, eu vou buscar aí. Quanto tempo que vai ficar pronto? Então, você marcando essa opção aqui, não vai ser cobrado, não vai ser permitido a saída do motoboy, tá? Com essa entrega. Quando você for clicar ali, se você tentar clicar em saída de motoboy, o sistema não vai permitir, vai dizer que está marcado para retirada no balcão. Certo? Isso é para evitar de confundir, de repente vai para entrega e o cliente não está lá, o cliente chega lá para buscar no estabelecimento, o produto está com o motoqueiro, tá? Aqui, depois eu vou mostrar para vocês certinho, aqui são o subtotal, taxa de entrega, desconto e tal, certo? E aqui, total de desconto na venda, quantos por cento que você está fazendo de desconto, se está fazendo desconto, tá? E aqui são as funções, né, como se fosse uma legenda, tá? Então tem as funções ali de pesquisar produto, colocar opcionais no itens, observação no item, finalizar a venda, é o F6, F8 pedidos anteriores para vocês verificarem, tá? Venda fracionada e o Ctrl D, que é para vocês colocarem desconto no item, tá? Aqui, vocês clicando aqui, vai aparecer as vendas anteriores que foram feitas para esse cliente, certo? Vai aparecer os produtos, eu vou mostrar com mais calma daqui a pouquinho. E aqui é para confirmar ou cancelar esta venda, certo? Então, pessoal, vamos dar uma sequência aqui. Vamos colocar aqui um produto. Percebam que aqui nós temos uma lupinha, tá? Aqui no produto nós temos uma lupinha. Você pode pesquisar pelo nome ou, se não, digitar o código do item, certo? Então, eu tenho aqui um cardápio, para exemplo, que tem um número. Então, vamos supor que o cliente pediu um X-salada. O código dele é 56. A gente já cadastrou, né, nos cadastros do produto.
Coloquei ali número 56, dei um Enter, o sistema já puxou aqui x-salada. Ele cai aqui no campo quantidade 1, por exemplo, ou se o cliente pediu 2, você vai colocar 2. Deu mais um Enter, ele cai aqui no campo observações. Por quê? Às vezes o cliente ele quer que não seja colocado nesse x-salada cebola, por exemplo. Tem cliente que não gosta de comer cebola. Ou tem cliente que quer que não coloque mostarda. Então você vai colocar assim, por exemplo, ó, observações sem cebola. Para que serve essa observação aqui? Ela vai aparecer no cupom de produção, certo? Quando você finalizar o pedido, o sistema ele vai enviar para a impressora, caso vocês determinem essa configuração lá nos parâmetros, né, lá nas configurações do sistema, para ser impresso um cupom de produção, o sistema vai imprimir o cupom de produção e a observação abaixo do item, tá? No caso aqui sem cebola. Dei mais um Enter, o sistema caiu aqui nessa setinha aqui, verdinha. Se eu der mais um Enter, ele cai aqui no grid, aqui abaixo. E aqui aparece a observação que nós escrevemos ali, certo? Então vamos supor que o cliente pediu 2x salada e pediu também um refrigerante. Vamos supor que o código 308 Coca-Cola, lata. Enter, 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 pronto. Tem aqui o x-salada como observação e tem aqui a Coca-Cola lata. Tá? Para a gente confirmar esse pedido, clicaremos aqui nesse botão chamado confirmar, certo? Clicamos aqui, ele vai pedir aqui as informações de pagamento. Aí você vai perguntar para o cliente, então, qual que é a forma de pagamento? Deu R$27. Aqui, ó, vocês podem perceber que tem o número da venda, o nome do cliente, o subtotal, R$24, taxa de serviço R$3, que é a taxa de entrega, desconto R$0, nós não estamos colocando desconto nessa venda, total a pagar R$27, total pago 0, porque a gente não fez ainda o recebimento, restante R$27, troco por enquanto está zerado aqui, porque eu não fiz ainda aqui as formas de pagamento, eu já vou fazer para vocês entenderem como que funciona a questão do troco. Desconto na venda, eu posso fazer um desconto na venda em percentual ou posso fazer um desconto em reais. Por exemplo, assim, às vezes o cliente liga, fala assim, olha, deu 27, você não faz por 25? Eu estou aqui com R$25. Aí você fala, vou fazer então um desconto. Você coloca o número 2 ali, dá um Enter, o sistema já recalcula aqui que o percentual deu a média de 7,41%, tá? Se você zerar aqui de novo, ele zera ali em cima. Então aqui, você vai perguntar para o cliente, como que você vai pagar? Deu R$27. Se o cliente falar que vai pagar em dinheiro, você vai perguntar se ele vai precisar de troco, certo? Traz troco para 50. Então aqui no valor de pagamento, onde está 27, que é o valor total da venda, você vai colocar o R$50 que ele vai pagar lá. E aí você vai selecionar dinheiro. Então assim, aqui quando for em dinheiro, você vai colocar o valor maior da venda, que é o valor da nota, clicar aqui em dinheiro, o que vai acontecer? O sistema ele vai te dar aqui o troco, ó, R$23, tá? Então tem que levar R$23 de troco para o cliente. E aqui embaixo ficou a forma de pagamento dinheiro, valor R$50. Caso você tenha errado esse lançamento, se o cliente falou assim, olha, eu vou pagar em dinheiro, você fez aqui o lançamento no sistema, depois ele fala assim, olha, eu vi aqui na minha carteira, eu não tenho os R$50, eu vou pagar no cartão de débito. Você pode vir aqui na lixeirinha, clicar, deseja excluir esse registro, sim. O sistema volta aqui o valor de R$27, que é o total da venda, retira o troco daqui. E aí você pode vir aqui no cartão de débito, escolher se é Mastercard ou Visa, e aí o sistema coloca aqui a forma de pagamento R$27, Mastercard, débito. E aí ele zerou aqui em cima, tá? Aqui embaixo, pessoal, nós temos aqui imprimir cupom ou não imprimir. Muitos estabelecimentos preferem imprimir esse primeiro cupom também para ficar guardado ali com ele no balcão, tá? E muitos estabelecimentos também preferem não imprimir esse primeiro cupom, certo? No caso aqui que eu não tenho uma impressora instalada, eu vou deixar para não imprimir. Cliquei em confirmar, o sistema vai fechar essa tela e vai ficar marcado aqui a venda. A venda, o nome do cliente, a data, a hora que foi feito o pedido. Tá? Por que tem a hora que foi feito o pedido aqui? Aqui embaixo vocês podem ver que temos aqui uma legenda. Tá? Por exemplo aqui, se ficar em vermelho,
significa que está bem atrasado esse pedido para saída. Está acima de 45 minutos do horário aqui que foi feito o pedido, certo? Se ficar de 30 a 45 minutos, significa que, né, o pedido está atrasado entre 30 e 45 minutos a contar da hora do que foi feito o pedido. Tá? Se ficar em verdinho, significa que está 15 a 30 minutos de atraso. Se ficar em branco, né, tá normal, tá até 15 minutos. Né? E se ficar na cor azul, significa que o cliente vai vir retirar no balcão. Certo? Bom, então aqui ele está marcado que esse pedido está em processo. Tá? O que significa em processo? Ele está em processo de produção, no caso de pizzaria, hamburgueria, né, restaurantes e tal, ou em processo de separação. Né? No caso, esse pedido ele tem um alimento que vai ser preparado, então ele está em processo de preparação, e também tem um refrigerante que não precisa ser preparado, mas tem que fazer a separação dele, certo? Então o que acontece? Nós temos aqui duas opções. Nós podemos confirmar a saída. No caso, se eu clicar aqui em confirmar a saída, eu já vou fazer para vocês uma simulação, uma venda. Confirmar a saída do quê? Confirmar a saída do pedido para entrega. Então, nós vamos confirmar a saída do motoqueiro, certo? Ou do entregador. Tá? E aí nós temos também a segunda opção, finalizar essa venda direto. Ao invés de essa venda sair com o motoqueiro, eu posso finalizar ela direto e já dar baixa nela, certo? Para não ficar tendo controle de motoqueiro, tá? De entregador. Então, primeiro eu vou confirmar uma saída, depois eu vou fazer uma outra venda finalizando direto para vocês verem como que funciona, certo? Então, aqui nós vamos clicar em confirmar saída e aqui ele vai aparecer a lista dos entregadores, que previamente nós vamos lá em cadastros de usuários e vamos cadastrar os entregadores. E vamos determinar lá se ele é um entregador, se ele é um garçom, se ele é um funcionário do caixa, certo? Então vamos supor aqui que nós estamos passando essa entrega para o motoboy João. Aqui eu posso clicar em imprimir o recibo de entrega, certo? O que vai acontecer? Quando eu imprimir esse recibo de entrega, no cupom vai aparecer os dados do cliente, né? O endereço dele, o telefone, os produtos logo abaixo que o cliente pediu, o valor, vai aparecer também o troco que o cliente solicitou, ou se for cartão de débito no caso, e embaixo vai aparecer o nome do motoqueiro, do entregador, certo? Aí você pode clicar aqui em confirmar, o sistema ele vai imprimir um cupomzinho. Aí vocês podem perceber que ele saiu daqui do em processo, tá? E ele está vindo para onde? Ele saiu do em processo, ele vai vir aqui para em trânsito, tá? Então significa que, vou clicar aqui ó, em trânsito, então significa que essa entrega ela saiu da parte de processo, foi entregue para o motoqueiro, para o entregador, enfim, e agora está em trânsito. Então significa que essa venda aqui, ela está com o motoqueiro, com o entregador, motoboy João aqui no caso, e foi lá para a residência do cliente, certo? Vamos fazer, então vamos supor que o motoqueiro saiu lá, está com a entrega. E aí ele fez a entrega, retornou para acertar com você ali no balcão, tá? Então você vai vir aqui em trânsito, vai selecionar a venda e vai clicar aqui em finalizar, tá? Aí aqui você pode colocar alguma informação, alguma observação que o cliente te retornou ali, tá? Um elogio ou se não alguma observação. Você tem a opção aqui também de alterar a forma de pagamento. Por quê? Às vezes o cliente chegou lá, ele falou para você por telefone que ele ia pagar no Mastercard, mas às vezes chegou lá e ele pagou no Visa, ou se não, às vezes ele chegou lá e pagou em dinheiro, né, para o motoqueiro. Então aqui você pode clicar na lixeirinha, certo? Deseja excluir esse registro? Sim. Aí você vem aqui, faz a nova forma de pagamento e clica em confirmar. Então isso pode acontecer, né? O cliente falar que vai te pagar em uma forma de pagamento e depois chegar lá e ele paga em outra.
Também você consegue aqui alterar o motoboy, o entregador. Por quê? Vamos supor que depois, quando estava ali em processo, quando você entregou para o motoqueiro, para o entregador no caso, chegou ali na esquina, por exemplo, um exemplo que eu estou dando, tá? Furou o pneu da moto dele e ele precisou entregar para o outro motoqueiro, para outro entregador chamado Nenê, por exemplo, certo? Então aqui você tem a opção também de alterar o entregador. E aqui o total a receber, no caso, a gente fez a alteração ali, R$27, que a forma de pagamento foi no cartão, então ele tem que te dar um ticketzinho ali da maquineta de cartão de R$27. Clicou aqui em confirmar, confirma a finalização da venda? Sim. Pronto, aí vocês vão escolher se vocês querem fazer uma impressão de um recibo apenas, sem valor fiscal, na impressora número 2, ou aqui se vocês querem fazer uma impressão de um cupom fiscal com NFE, certo? Com NFC, que é o valor fiscal. Aqui no meu caso eu vou clicar aqui no número 2 no teclado, ou eu posso vir aqui também com o mouse e clicar em cima, e aí o sistema fecha essa venda. Então nós estamos aqui em trânsito, vamos voltar aqui para o em processo. Vamos supor, vamos fazer uma outra venda agora. Vamos supor que o cliente ligou, tá? Já é um cliente que já está cadastrado e ele vai retirar no balcão, tá? Então o cliente vai ligar, você vai pedir o telefone dele ou vai ver ali no seu BINA, né? No seu identificador de chamada. Se caso você não tiver o aparelho conectado na sua linha telefônica, né? Aí você vai ter que digitar aqui 96000505. Dê um Enter, ele já achou aqui, ó, Marcelo Silva, que é o nome do cliente, tá? Então aqui aparecem as informações do cliente, né? Você confirma com ele, o endereço é Rua Maringá, bairro Zona 7 e tal. Você já confirma com ele isso daí. Você dá mais um Enter, vai abrir já para incluir, tá? Eu mostrei aquela hora como busca produto por código, né? No caso, você digita o código aqui, Enter, 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 mais um Enter, ele já caiu aqui no grid. Mas como que faz para buscar pelo nome? Então vamos clicar aqui nessa lupinha, tá? E aí nós vamos digitar aqui o nome do produto e vamos dar um Enter aqui. Então aqui no caso da pizza, nós temos uma função lá no cadastro do produto também para aparecer o controle de tamanho, tá? Então temos aqui bruto, médio, grande, extra grande. Você vai descendo aqui com a setinha do teclado, deu um Enter, ele vai ali para a quantidade, mais um Enter observação, mais um Enter, ele cai aqui no grid, certo? Então vamos supor que o cliente falou assim, olha, eu estou querendo uma coca e uma pizza de portuguesa, mas eu vou retirar no balcão. Então você vai vir marcar aqui, ó, não cobrar taxa de entrega, retirada no balcão, ok? Vocês vão marcar essa caixinha aqui, esse quadradinho. E aí vocês vão clicar aqui em confirmar. Pronto. Como que o cliente vai pagar? Ali na hora ele vai acertar com você. Se é dinheiro ou cartão, você pode marcar dinheiro mesmo. Clicou em confirmar. Pronto. Tá aqui azulzinho. Percebam que tá na cor azul. Por quê? Porque vai ser retirado no balcão, conforme diz aqui a legenda, certo? Então, você vai fazer a pizza e tal, vai separar a Coca-Cola, o cliente chegou até aí no estabelecimento, né? Então, você vai clicar aqui e vai clicar em finalizar depois aqui embaixo, certo? Vai selecionar a venda e depois vai vir aqui no botão finalizar. Eu vou fazer uma simulação, eu vou apertar aqui em confirmar saída, só para vocês verem como que o sistema vai se comportar, já que é uma venda que está marcada para o cliente retirar no balcão. Eu vou clicar aqui em cima, vou clicar em confirmar saída. Então o sistema vai avisar aqui para vocês, ó, essa venda foi marcada para retirada no balcão. Então ele não vai permitir você passar essa entrega para o entregador realizar a entrega, porque está marcada a balcão, tá? Então vamos supor que o cliente agora chegou no teu estabelecimento e aí ele falou que vai pagar no cartão. Beleza, você vai clicar aqui, vai clicar em finalizar. Observações, pode alterar a forma de pagamento, ó. Vamos clicar na lixeirinha. Por que clicar na lixeirinha aqui? Porque eu coloquei como se fosse dinheiro. O cliente agora falou que vai pagar no cartão de débito. Então eu tenho que excluir esse registro aqui e marcar aqui que ele vai pagar os R$ 34 no Visa débito, por exemplo.
tá? Isso é importante, pessoal, para o seu caixa não furar, né? Porque se você lançar fizer essa venda no dinheiro e o cliente pagou no cartão, vai faltar esse valor em dinheiro e vai sobrar esse valor no cartão. Então é importante seguir certinho, ok? Clicou aqui em confirmar, depois que você fez a alteração, confirmou. Aqui, entregador não teve, você vai clicar em OK, confirma a finalização da venda, sim. Aí você vai escolher se você quer a impressora sem valor fiscal ou se o cliente quer um cupom fiscal, você vai escolher aqui o número 4 da impressão de NFC, ok? Vou selecionar aqui o número 2. Agora, pessoal, eu vou fazer mais uma venda para aqueles casos que o cliente quer o CPF na nota, certo? No caso aqui no Paraná, chama-se Nota Paraná, mas outros estados têm outros nomes. Por exemplo, São Paulo, Nota Fiscal Paulista. Minas Gerais, Minas Legal. Pernambuco, ali em Recife, é outro nome, mas todos eles fazem impressão de NFC e o cliente ele pode, né? Ele tem o direito de querer colocar o CPF dele nesse cupom fiscal, para que ele tenha ali um retorno do governo ali, né? Certo? Então vamos supor aqui que o cliente te ligou e você já sabe o nome dele, mas você não lembra do telefone e você também não quer perguntar o telefone para ele. Então vamos pesquisar aqui por nome, tá? Então o nome do cliente é Marcelo, vou dar um Enter e o sistema vai aparecer aqui a lista. Então aqui nós temos aqui o Marcelo, tá? Vou dar mais um Enter, ele já vai abrir aqui o modo de inclusão. Ok? Então aqui, vamos fazer outras funções. Agora vamos dar uma esmiuçada aqui melhor, com mais detalhes, para vocês conhecerem todas as funções que temos nesse botão aqui. Tá? Então, primeiramente, vamos fazer uma inclusão de 1 ou 2 produtos aqui. Certo? E aqui nós vamos para essa função aqui, ó. Vamos supor que eu quero colocar um opcional no item, é o F4, tá? Então aqui, ó, nessa legenda aqui, nós temos aqui que o F4 serve para colocar o opcional no item. Lembrando, pessoal, que os opcionais nós colocamos lá no cadastro do produto. Nós vamos lá, clicamos em editar naquele produto, tem um menu chamado opcionais, nós vamos colocar os opcionais em cada produto, tá? Então aqui nós vamos apertar o F4, ele vai aparecer aqui a lista dos produtos e qual produto que eu quero colocar o opcional. Mas no caso aqui, eu precisava colocar lá no cadastro do produto para ele aparecer desse lado aqui os opcionais, certo? E aí vai aparecer aqui a lista dos opcionais, aí eu clico aqui em adicionar, ele vai cair aqui para esse lado direito e vai ser incluído os opcionais nesse produto, certo? Então vamos dar continuidade aqui. O próximo opção que nós temos aqui é o F5, que seria observação no item, tá? Então, o que acontece? Se eu apertar aqui o F5, o sistema vai abrir a lista aqui em cima dos produtos e aqui embaixo eu posso colocar a observação. Se eu tiver esquecido, né, de ter escrito ali na hora da inclusão do produto. Então, eu apertei o F5, selecionei o X-salada, vou vir aqui e vou escrever, por exemplo, sem cebola. Cliquei aqui em confirmar, automaticamente está aqui a observação sem cebola que eu acabei de escrever. Certo? Temos uma outra função aqui também, pessoal, que é o F8, pedidos anteriores, certo? Então, se nós clicarmos o F8, ele vai fazer o mesmo que nós clicarmos aqui com o botão, vendas anteriores. Aqui em cima, um outro detalhe importante, você consegue visualizar que esta é a terceira compra do cliente, ok? Então, vamos clicar aqui no F8, ele vai abrir para vocês essa lista. Então, o cliente ele fez 2 compras, tá? Na primeira compra tem um sinalzinho de mais. Ele pediu uma Coca-Lata e uma pizza portuguesa. Na segunda compra, ele pediu um X-salada e uma Coca, tá? Então, para que serve essa função? Vamos supor que o cliente ele te ligou e ele falou assim, olha, eu quero repetir o pedido da semana passada. Você vai digitar ali o nome dele, vai digitar ali
ou telefone, e aí você vai vir aqui direto, vendas anteriores, vai marcar a última venda dele aqui, vai selecionar os 2 itens e vai clicar em confirmar, automaticamente o sistema vai jogar aqui as suas, os produtos daquela venda anterior, certo? Tem uma outra função aqui, chamada venda fracionada. O que seria venda fracionada? Vamos supor que você vende 2 pizzas diferentes, certo? Você tem a pizza de estrogonofe, que ela custa, um exemplo, R$40, e você tem a pizza de frango, que ela custa 30. Se você fizer um F11, você vai selecionar, apertei o F11, tá? Vou clicar aqui em produto, você vai selecionar o produto primeiramente, tá? Então aqui, por exemplo, estrogonofe de carne. Aí eu vou selecionar a pizza, o tamanho da pizza, certo? E aí eu vou selecionar o outro sabor da outra pizza que o cliente quer, por exemplo, de calabresa, tá? O sistema, ele vai colocar aqui, ó, nessa parte aqui, vocês estão percebendo a quantidade, ele vai colocar meia. Então ele vai selecionar o produto, mas ele vai incluir o valor de meia, tá? Porque o cliente pediu meia pizza de estrogonofe, de carne, e meia pizza de calabresa, tá? Então esses valores aqui, vocês vão perceber que não vai dar 35 mais 30, que no caso sairia 65. Ele vai dar a metade disso, que aqui no caso ele já lançou, ó, o valor do item R$ 32,50, ok? Então vamos clicar aqui em confirmar, pronto. Aqui aparece estrogonofe de carne, pizza de calabresa, as duas tamanho grande, meia, né, no caso 0,5, que significa quantidade meia, a R$ 35,00 saiu R$ 17,50. E essa outra aqui saiu a 15, tá? Já vou aproveitar e explicar para vocês como que exclui aqui alguns produtos. Vamos supor que eu coloquei aqui duplicado, ó, Coca-Cola lata, depois lancei de novo Coca-Cola lata, X-salada, depois lancei de novo X-salada. Eu dupliquei sem querer, no caso, né, vamos supor. Então, eu vou ensinar vocês como que nós excluímos. Vocês podem perceber que aqui do lado direito de cada produto tem uma lixeirinha, tá? Então, a gente pode clicar, por exemplo, aqui a Coca-Cola lata, eu quero excluir ela. Cliquei aqui na lixeirinha, o sistema vai perguntar, deseja excluir o registro? Essa ação não pode ser desfeita. Você clicou em sim, pronto, ele tirou a primeira Coca-Cola. Quero tirar agora o X-salada, esse primeiro. Clico em cima dele, da lixeirinha, desejo excluir sim, pronto. Então agora ele ficou com o X-salada, a Coca, a pizza de estrogonofe e a pizza de calabresa 66, tá bom? Ainda nós temos uma outra função aqui, pessoal, que é o Ctrl D, tá? Que é de desconto no item. Você apertando o Ctrl D, ele vai aparecer para você uma listagem ali dos produtos. Você clica em cima do produto e coloca o desconto nesse produto, certo? Bom, agora nós vamos fazer uma venda. Nessa videoaula nós fizemos então primeiramente uma venda com saída de entregador, certo? Depois eu fiz mais uma venda, finalizando essa venda, se eu não me engano, acho que eu não cheguei a fazer, vou fazer agora. E agora a gente está, né, esmiuçando bem aqui as funções com detalhes para vocês entenderem. Então essa venda aqui eu vou finalizar ela sem controle de entregador, por exemplo, tá? Vamos supor que você está fechando o estabelecimento no finalzinho da noite, você mesmo que vai entregar esse pedido, né? Então não vai passar para nenhum entregador. Então você mesmo pode finalizar já essa venda, você vai chegar lá, vai receber do cliente, né? Ou por algum outro motivo você queira finalizar essa venda. Então você vai clicar em confirmar, tá? Você vai selecionar se é dinheiro, se é cartão, vamos colocar aqui dinheiro, confirmei, pronto. Aí aqui, ao invés, nós estamos aqui em processo e aqui o pedido. Ao invés de eu clicar aqui em confirmar a saída, tá? Seria para eu entregar o pedido para um motoqueiro ou entregador, eu vou clicar direto aqui em finalizar, tá? Então, o que vai acontecer? Vamos clicar aqui em finalizar, eu vou selecionar, não preciso selecionar entregador, não preciso alterar a forma de pagamento, porque fui eu que fiz, né? No caso, só se eu tiver errado alguma coisa. Cliquei em confirmar. Aqui eu preciso, na verdade, colocar que é o administrador, pelo menos um entregador.
tá? Posso também cadastrar o meu nome lá nos cadastros de usuário, tá? E determinar que eu sou um entregador para ele aparecer aqui nessa lista também, ok? Cliquei em confirmar, confirma a finalização sim, aí eu seleciono se eu quero uma nota fiscal ou só um recibo de entrega, tá bom, pessoal? Agora eu vou fazer mais uma venda para mostrar para vocês onde que coloca o CPF na nota, né? Às vezes o cliente ele pede, ele fala, olha, coloca o meu CPF aí que eu quero receber um retorninho ali do governo, tá? Então vamos lá, 96000. Um detalhe aqui também, pessoal. Se você colocar aqui só o final do telefone, por exemplo, 0505, dê um Enter, o sistema busca, ok? Já consegue encontrar o cliente pelo final do telefone. Demos mais um Enter, colocamos aqui o produto, ok? Aí eu vou clicar aqui em confirmar, pronto. Onde que nós colocamos aqui o CPF na nota, pessoal? Nós vamos colocar aqui, ó, CPF cliente. Então é nesse espaço aqui em branco que nós vamos colocar o CPF do cliente, tá? Lembrando que o CPF tem que estar escrito certinho, porque se tiver errado, por exemplo aqui, ó, 050 352 125 21. Dei um Enter, o sistema vai dizer aqui para vocês, ó, CPF inválido, porque esse número ele é inválido. O CPF ele é um cálculo, tá? Todos esses números aí, ele é um cálculo exato. Então, se tiver um número errado, não bate, certo? Então, aí você tem que dizer para o cliente, ó, você me passou o CPF errado, tá? Então, o cliente vai passar o CPF correto, e vocês vão digitar aí, vão selecionar aqui a forma de pagamento, tá? Se for em dinheiro, você pode colocar aqui, por exemplo, R$50, dinheiro, ok, confirmamos, pronto. Tá aqui a venda em processo, depois vocês podem confirmar a saída para o motoqueiro, certo? Por exemplo, aqui, motoboy João, confirmamos, ele está aqui em trânsito. O motoqueiro voltou, veio fazer o acerto, clicou em cima da venda, clicamos em finalizar, não precisa alterar a forma de pagamento, não precisa alterar o motoqueiro, clica em confirmar de novo, confirma a finalização sim, aí você seleciona se só quer tirar um recibo ou se você quer tirar uma nota fiscal. No caso do cliente que quer o CPF na nota, pessoal, obrigatoriamente temos que tirar na opção 4 essa nota, tá? Porque nessa NFCE, o que o sistema faz? Ele gera um arquivo TXT, é um arquivo XML, na verdade, com todas as informações do teu estabelecimento, com nome, razão social, CNPJ, certificado digital, etc., com todas as informações dos produtos que você está vendendo, né? Valor do produto, NCM e tal. E também vai as informações do cliente também, tá? No caso, o CPF na nota, ele vai dentro desse arquivo. Aí o sistema ele envia lá para o site da Receita Estadual. A Receita Estadual, no programa deles lá, valida, tá? Verifica se está tudo certo com os produtos, com o seu cadastro do estabelecimento e com o CPF do cliente e dá o retorno e o sistema, então, com esse retorno, faz a impressão do cupom fiscal. Isso tudo, pessoal, que eu falei, essa geração desse arquivo XML com todas essas informações, envio para a Receita e o retorno, isso leva em torno de menos de 1 segundo, tá? Então é super rápido, só que frisando bem que quando o cliente quer o CPF na nota, obrigatoriamente tem que ser feito na NFCE, tá bom, pessoal? Bom, agora eu vou sair aqui dessa tela de delivery, eu vou mostrar para vocês onde que faz as configurações do botão delivery, tá? No caso aqui vocês podem perceber que tem esse telefonezinho aqui escrito aguardando chamada. É porque lá nas configurações eu coloquei que nós estamos utilizando um identificador de chamada, né? Quando o cliente liga, o identificador de chamada ele está conectado no teu telefone, na tua linha telefônica, e a outra ponta desse cabo, desse identificador de chamada, está conectado ao seu computador. Então o sistema já identifica o telefone quando toca, certo? Já identifica qual que é o cliente que está te ligando. Se ele tiver cadastrado, já vai aparecer aqui já o nome do cliente na tela, você só vai dar um aceitar ali e já vai aparecer o modo de incluir. Não precisa nem perguntar daí o nome do cliente, o telefone dele, né? Caso você tenha esse identificador de chamada. Só um detalhe muito importante, pessoal. Caso vocês forem comprar um identificador de chamada, por gentileza, entre em contato conosco
para nós passarmos para vocês qual é a marca que deve ser comprada, tá? Porque o sistema ele foi desenvolvido em cima de uma marca específica, certo? Então a gente sabe que vocês vão ter a melhor opção do mercado seria dessa marca específica que nós podemos informar para vocês. Então eu vou sair dessa tela, pessoal, e vou sair dessa tela, vou vir aqui ó, em configuração do sistema, configuração principal. Vou dar uma passadinha ali para vocês saberem quais são as funções que vocês podem utilizar no sistema. Então aqui usuário e senha. Então aqui nós estamos aqui no menu geral. Nós vamos vir aqui ó, no menuzinho chamado Delivery, tá? Vou selecionar aqui em vermelho para vocês verem melhor. Aqui ó, Delivery. Então nós vamos clicar nessa opção, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês o que nós temos de funções. Então a primeira função que nós temos aqui, ó, habilita taxa de delivery valor único. Para que isso? Vamos supor que você está ali em um bairro e independente do bairro que seja, você quer cobrar uma taxa fixa de entrega. Tá? Por exemplo, assim, a taxa de delivery é R$5. Você marcando essa opção ali, você vai selecionar aqui o valor, no caso, de R$5. Tá? Então, toda entrega que for feita vai aparecer ali para você R$5, tá? de entrega para o cliente pagar. Ok? Outra função que nós temos aqui, habilitar valor unitário para venda. Se você marcar aqui, ele vai permitir você habilitar o valor unitário para essa venda. Outra função, imprimir lista de ingredientes na cozinha. Se você marcar essa opção, automaticamente quando você faz o pedido, o sistema ele vai imprimir na impressora que está ali estabelecida os ingredientes daquele produto, certo? Por exemplo, um x-salada, vai pão, vai hambúrguer, vai ovo, vai bacon, nananã, e vai a salada. Então ele vai imprimir essa lista de ingredientes na cozinha se você marcar essa opção aqui, certo? Aqui, outra opção, cobrar maior valor para o item fracionado. Por exemplo, você tem uma pizza de estrogonofe de carne que a pizza grande custa R$40. E você tem uma outra pizza que custa 30, uma de frango, por exemplo. Então ele vai cobrar um maior valor para o item fracionado, tá? Outro detalhe aqui também, zerar números de pedido, venda, no caso ao fechar o caixa. O que significa isso daqui? Vocês viram lá, não sei se vocês lembram, mas a venda estava no número 600 e alguma coisa. Então, se você marcar essa opção, todos os dias o sistema ele vai começar o dia, depois que você abrir o caixa, com a venda número 0. Então, a próxima venda vai ser a número 1, fez outra venda vai ser a número 2. Isso é interessante para você saber quantas vendas você está fazendo no dia. Apesar que, independente dessa função ou não, o sistema ele vai marcar lá no fechamento do caixa, nós temos uma videoaula explicando sobre o caixa, tá? Ele vai marcar a quantidade de vendas que você fez no botão Delivery. Essa função ela tem para aparecer no cupom de impressão que é impresso dessa venda, vai aparecer o número do pedido do dia, tá? Então é interessante, você vai acompanhar lá, essa próxima venda aqui eu já fiz 10 vendas. Opa, já fiz 20 vendas. Essa é a venda número 30, então você vai conseguir acompanhar isso daí, tá? Outro detalhe aqui, ó, imprimir cupom não fiscal no fechamento. Se tiver marcada essa opção aqui, obrigatoriamente o sistema ele vai imprimir um cupom não fiscal no fechamento, tá? Desse pedido. Tá? Então ele vai aparecer ali os dados do cliente, os dados do produto, né? o endereço e tal, ele vai imprimir esse cupom, tá? Ceder troco da venda ao entregador. Seria uma caixinha, né? Que o entregador vai receber. Por exemplo, a compra deu R$47, o cliente vai pagar com uma nota de 50, então o troco é de R$3. Se você marcar essa opção, esses R$3 de troco vai ficar para o entregador, tá? Todas as vendas. Vai aparecer, tem um relatório que vocês podem tirar, emitir ele para você ver quanto que você tem que acertar com o entregador no final do expediente. Essa outra opção aqui, não imprimir cabeçalho do rodapé do cupom. Então você consegue colocar uma mensagem
lá no cabeçalho, tá lá no rodapé. Se você marcar para não imprimir, ele não vai imprimir essa mensagem. Outra função, emitir aviso de estoque mínimo ao lançar o item. Então, por exemplo, assim, você tem lá no cadastro de ingredientes, você vai poder controlar o seu estoque, certo? Então, você tem lá, por exemplo, 10 pães de hambúrguer, 10 hambúrgueres e mais os outros insumos que são usados para a fabricação desse sanduíche, no caso, certo? Se você controla o estoque certinho no cadastro de ingredientes, o sistema, se tiver marcado essa opção aqui, permitir aviso no estoque mínimo ao lançar o item, o sistema ele vai checar qual que é o mínimo que você deseja ter desses ingredientes lá. E aí, se tiver alcançado esse mínimo, o sistema ele vai avisar, né, vai aparecer uma mensagem quando você lançar esse x-salada, no caso, esse hambúrguer, no caso, ele vai avisar que o estoque chegou no mínimo. Então, você tem que comprar, né, novos insumos para que não falte para você fazer os seus produtos aí para a sua revenda. Essa outra opção permite alterar a taxa de delivery no momento da venda. Se você marcar essa opção, você pode alterar, mesmo que você tenha lá cadastrado no bairro a taxa de entrega, a taxa de delivery, se tiver marcado essa opção, você consegue clicar em cima dessa taxa no momento da venda e alterar, certo? Então, ele vai permitir você fazer a alteração no momento do pedido. Outra opção aqui, não enviar itens para impressora de produção cozinha. Se você marcar essa opção, não enviar itens para impressora de produção cozinha, quando você faz o pedido ali da venda, certo? Na tela de delivery, se tiver marcada essa opção, ele não vai enviar para a impressora de produção na cozinha, nenhum item, certo? Outra função aqui, exigir valor mínimo de 70% do valor unitário. Então, o que significa exigir valor mínimo de 70%? Lembra que nós temos lá as funções de desconto? Então, assim, se você tentar colocar um desconto que fique abaixo do 70% do valor do produto, no caso, se você der mais de 30%, o sistema ele não vai permitir. O mínimo que ele vai aceitar é 70% do valor do produto. Então, vamos supor que você tem lá um sanduíche de R$10 e você tenta colocar um desconto lá de 40%, que ele vai cair para R$6. O sistema ele não vai aceitar. Ele só aceita no máximo R$7, né, que seria 30% do valor de desconto, que daria os 70% do valor unitário do produto, certo? Essa outra função aqui, se você marcar ela, cobrar 70% do valor quando fracionado de categorias diferentes. Então, se você marcar 70%, ele não vai fazer o cálculo sobre meio, né? No caso, aquela pizza que eu fiz de exemplo lá, uma pizza de estrogonofe, vamos supor que o cliente quer meia de estrogonofe, meia de frango. No caso lá, naquela venda que eu fiz anteriormente nesse vídeo mesmo, o sistema cobrou meia de uma e meio da outra. Se você marcar essa opção aqui de 70% do valor quando fracionado de categorias diferentes, o sistema não vai colocar meia, ele vai colocar 0,7, tá? 70%. Então, e de categorias diferentes, vamos supor que você tem lá a categoria pizza doce e pizza salgada, por exemplo, ou pizza especial. Se você selecionou duas pizzas dessa, o sistema não vai incluir meia, ele vai colocar 70% se tiver marcada essa opção aqui, tá bom? Outra função, imprimir o endereço do cliente na impressão de produção cozinha. Se você marcar essa opção aqui, quando você fecha o pedido, finaliza o pedido e vai para a impressora de produção o produto que ele tem que produzir, no caso, uma pizza, ou se não um hambúrguer, ou um sushi, né? Qualquer que seja o alimento, ele vai aparecer lá nesse cupom de produção para quem que está sendo, para quem que é, certo? Para quem que vai ser entregue esse produto, tá? Por algum motivo, né? Às vezes a pessoa que está lá, ela fala, isso aqui é para fulano, ó, né? Dá uma caprichada a mais, não sei, tá? Outra função que nós temos aqui, enviar e-mail informando a situação do pedido.
Se tiver marcada essa opção aqui, pessoal, desde que tenha configurado certinho o e-mail no sistema, eu vou mostrar para vocês onde que faz a configuração se faz aqui, tá? Aqui embaixo, configuração do envio por e-mail. Aqui nós temos que colocar o seu e-mail, a sua senha do seu e-mail, mas fiquem tranquilos que não fica visível a senha, fica tudo em asterisco, né? Umas bolinhas ali pretas que vocês não conseguem visualizar, só vocês têm acesso, tá? Fiquem tranquilos. E aqui o endereço de SMTP é a configuração que nós mesmos fazemos para vocês, que depende do e-mail, né? Se for Hotmail, é um endereço SMTP. Se for Gmail, é outro endereço SMTP. Então, essa configuração aqui, ela tem que estar certinha, tá? Se ela estiver certinha, aqui na função que eu estava mostrando para vocês, enviar e-mail informando a situação do pedido, quando você faz o pedido, lembra lá da tela do delivery, que tem lá em preparação? Quando você faz o pedido, o sistema envia, dispara um e-mail pro e-mail que está cadastrado lá no cadastro do cliente. Ele avisa, olha, o seu pedido está sendo preparado. Tá? Ele manda por e-mail isso daí. Quando o pedido fica pronto e você entrega para o motoboy, automaticamente, quando sai daquela lá em processo para parte que está ali em trânsito, o sistema dispara outro e-mail para o endereço do e-mail que está cadastrado lá no cadastro do cliente, informando o cliente que o pedido dele já saiu para entrega. Tá? E aí depois, quando você faz a finalização, ou seja, o recebimento do entregador, certo? Retornou ali com o dinheiro para acertar com você ou com o ticketzinho do cartão, o sistema emite outro e-mail para o cliente informando que a venda foi finalizada e isso fica bem bacana, informa o cliente, certo? Mas só se tiver marcado aqui essa opção enviar e-mail informando para o cliente. Se as configurações do e-mail ali onde eu mostrei agora há pouco tiver correta, certinho, e se tiver o e-mail cadastrado lá no cadastro do cliente, tá? Outra opção que nós temos aqui, mensagem de cupom de fechamento. Mensagem no cupom de fechamento. Então, lá embaixo você pode colocar uma mensagem, por exemplo, agradecemos pela preferência, ou senão você pode divulgar uma informação, por exemplo, você tem um dia da semana que é mais fraco, certo? Então vamos supor que na terça-feira é mais fraco. Você pode usar esse campo no cupom para informar que às terças-feiras vocês fazem uma promoção, ou se não cobra entrega, ou se não faz uma promoção em tal produto, ou se não, a cada tantos reais em compra ganhe um refrigerante ou ganhe alguma outra coisa, certo? Então vocês podem utilizar essa mensagem no final do cupom, vocês podem utilizar esse fechamento aqui, tá? Agora aqui, pessoal, para finalizar, tá? Desculpem o vídeo às vezes fica meio longo, mas é que nós queremos informar para vocês todas as funções que o sistema tem para vocês saberem o que vocês podem utilizar, certo? E sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês consigam assistir esse vídeo aqui e sanar essas dúvidas, ok? O sistema tem muita função também, né? O sistema é bom, então por isso que também se torna um pouco mais extenso o vídeo por conta de tanta função que o sistema tem, né? Pois o sistema ideal é um sistema super completo, tá? Essas informações aqui, pessoal, para a gente finalizar, são as informações que eu comentei com vocês sobre o identificador de chamada, tá? Então, se você utiliza um identificador de chamada, vocês vão clicar aqui nessa caixinha, né? Vão marcar dizendo que utiliza um identificador de chamada. Essas configurações, quem deve fazer, geralmente somos nós, tá? O pessoal do suporte ou o representante, se ele tiver o conhecimento, ele faz essas configurações para vocês. Só um detalhe que a gente pede para que vocês comprem um identificador de chamadas de uma marca específica que nós recomendamos, certo? Se vocês quiserem entrar em contato com a gente pelo chatzinho ali, pelo suporte online, nós falamos para vocês qual que é essa marca. Questão de valores, pessoal, hoje nós estamos no ano de 2020, para uma linha telefônica, tá? Que tem identificador de chamada que você pode colocar mais de uma linha telefônica. Por exemplo, você tem 2 telefones aí no seu estabelecimento, tem identificador de chamada que você pode colocar 2 telefones, tá? Então, se você vai comprar com uma linha só,
ele está em torno aí de R$ 350, esse identificador de chamada, tá? Nós não vendemos, tá? Nós não ganhamos nada com essa indicação, nós apenas informamos para você a marca, vocês podem comprar no Mercado Livre, podem comprar em alguma loja física mesmo, mas recomendamos que seja de uma marca específica, certo? Então, R$ 350 para uma linha telefônica e mais ou menos R$ 600 a R$ 700 para 2 linhas telefônicas, tá? É um valorzinho um pouco mais caro, mas às vezes vale a pena, certo? Aí depois que vocês comprarem esse identificador, vocês vão fazer a instalação física aí, a linha telefônica vai ligar nele, certo? No identificador de chamada, e a outra ponta vai ser ligada no computador, certo? E o teu telefone já vai estar conectado ali no identificador, e aí vocês entram em contato com a gente que nós fazemos todas essas configurações aqui para vocês, tá bom? Aqui tem bastante configuração que geralmente somos nós que fazemos, tá? Vou voltar aqui para vocês verem aqui que no Vendas Delivery, ele disse aqui, ó, deu um erro ao iniciar o identificador de chamadas, tá? Porque eu não estou com ele aqui conectado no meu computador, ele informa que não consigo conectar. Mas ele aparece aqui que está aguardando chamada. Quando o seu cliente liga, automaticamente já aparece aqui os dados do cliente, no lado esquerdo aqui, ó, já vai aparecer o telefone do cliente, o nome do cliente, e aí você já vai dar um Enter e já vai abrir o modo de inclusão. Automaticamente você já vai saber que é o cliente que está ligando, igual um celular, né? Você já vai atender pelo nome. Opa, Marcelo, tudo bem? Boa noite. Que posso te ajudar? E aí vocês vão dar sequência aí no atendimento, ok? Bom, pessoal, seria isso, tá? A gente tem para passar para vocês. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. Eu vou deixar aqui para vocês no final do vídeo os nossos contatos, tá? Pelo atendimento online, vocês podem clicar ali direto no sistema, naquele bonequinho com fonezinho de ouvido no canto esquerdo superior. Caso não tenha internet ou tenha alguma outra dúvida que queiram esclarecer por telefone, nós temos o nosso telefone também, deixamos aí para vocês. Temos o nosso site, e que lá também no nosso site tem a opção de atendimento online. Vocês clicam lá no ícone de atendimento online, vai ser redirecionado e um dos nossos colaboradores, nossos técnicos vão atender vocês, vão sanar as dúvidas de vocês, certo? Para mim que a gente responde assim que possível. Se tiver alguma dúvida, certo? A gente está à disposição. Bom, pessoal, seria isso. Espero que vocês tenham aprendido bastante nessa videoaula, certo? E até a próxima. Forte abraço. Bons negócios.